Liturgia do dia 1º de outubro de 2023, 26º domingo do tempo comum. Memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, Virgem. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta? Ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 24. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e vossa compaixão, que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites, ó Senhor. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam:
o primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia do 26º domingo do tempo comum deixa claro que Deus chama todos os homens e mulheres a empenhar-se na construção desse mundo novo de justiça e de paz que Deus sonhou e que quer propor a todos os homens. Diante da proposta de Deus, nós podemos assumir duas atitudes: ou dizer sim a Deus e colaborar com Ele, ou escolher caminhos de egoísmo, de comodismo, de isolamento e demitirmos-nos do compromisso que Deus nos pede. A palavra de Deus exorta-nos a um compromisso sério e coerente com Deus. Um compromisso que signifique um empenho real e exigente na construção de um mundo novo, de justiça, de fraternidade, de paz. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel convida os israelitas exilados na Babilônia a comprometerem-se de forma séria e consequente com Deus, sem rodeios, sem evasivas, sem subterfúgios. Cada crente deve tomar consciência das consequências do seu compromisso com Deus e viver com coerência as implicações práticas da sua adesão a Yahvé e à aliança. O Evangelho diz como se concretiza o compromisso do crente com Deus. O sim que Deus nos pede não é uma declaração teórica de boas intenções sem implicações práticas, mas é um compromisso firme, coerente, sério e exigente com o reino, com os seus valores, com o seguimento de Jesus Cristo. O verdadeiro crente não é aquele que dá boa impressão, que finge respeitar as regras e que tem um comportamento irrepreensível do ponto de vista das convenções sociais, mas é aquele que cumpre na realidade da vida a vontade de Deus. A segunda leitura apresenta aos cristãos de Filipos e aos cristãos de todos os tempos e lugares o exemplo de Cristo. Apesar de ser filho de Deus, Cristo não afirmou com arrogância e orgulho a sua condição divina, mas assumiu a realidade da fragilidade humana, fazendo-se servidor dos homens para nos ensinar a suprema lição do amor, do serviço, da entrega total da vida por amor. Os cristãos são chamados por Deus a seguir Jesus e a viver do mesmo jeito, na entrega total ao Pai e aos seus projetos. Com respeito ao Evangelho, o texto que nos é proposto neste domingo situa-nos em Jerusalém, na etapa final da caminhada terrena de Jesus. Pouco antes, Jesus entrara em Jerusalém e fora recebido em triunfo pela multidão. No entanto, o entusiasmo inicial da cidade foi sendo substituído aos poucos por uma recusa categórica em acolher Jesus e o seu projeto. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo, os líderes religiosos judaicos, aparecem como o motor da oposição a Jesus. Eles não estão dispostos a reconhecer Jesus como o Messias de Deus e a aceitar que ele tenha um mandato de Deus para propor aos homens uma nova realidade, a realidade do reino. Há uma tensão no ar que anuncia a proximidade da paixão e da morte de Jesus. No quadro que antecede o episódio que nos é hoje proposto, mas que está em relação direta com ele, os líderes judeus encontraram-se com Jesus no templo. Perguntaram-lhe com que autoridade ele agia e quais eram as suas credenciais. Jesus respondeu-lhes, convidando-os a pronunciarem-se sobre a origem do batismo de João. Os líderes judaicos não quiseram responder,
Se dissessem que João Batista não vinha de Deus, tinham medo da reação da multidão, que considerava João um profeta. Se admitissem que o batismo de João vinha de Deus, temiam que Jesus lhes perguntasse por que não o aceitaram. Diante do silêncio embaraçoso dos seus interlocutores, Jesus deu-lhes a entender que não tinha uma resposta para lhes dar, enquanto eles continuassem de coração fechado. Na recusa obstinada da novidade de Deus, anunciada por João e proposta pelo próprio Jesus. Na sequência, Jesus vai apresentar 3 parábolas, destinadas a ilustrar a recusa de Israel em acolher a proposta do reino. Com elas, Jesus convida os líderes da nação judaica a refletir sobre a situação de gueto em que se instalaram e a reconhecerem o sem-sentido das suas posições fixistas e conservadoras. O nosso texto é a primeira destas 3 parábolas. A parábola dos 2 filhos ilustra 2 atitudes diversas diante dos desafios e das propostas de Deus. O primeiro filho foi convidado pelo pai a trabalhar na vinha. A sua primeira resposta foi negativa: não quero. No contexto familiar da Palestina do tempo de Jesus, trata-se de uma resposta totalmente reprovável, particularmente porque uma atitude deste tipo ia contra todas as convenções sociais. Enchia um pai de vergonha e punha em causa sua autoridade diante dos familiares, dos amigos, dos vizinhos. No entanto, este primeiro filho acabou por reconsiderar e por ir trabalhar na vinha. O segundo filho, diante do mesmo convite, respondeu: "Vou, sim, senhor." Deu ao pai uma resposta satisfatória, que não punha em causa a sua autoridade e a sua honra. Ficou bem visto diante de todos, e todos o consideraram um filho exemplar. No entanto, acabou por não ir trabalhar na vinha. A questão posta em seguida por Jesus é: qual dos 2 fez a vontade do Pai? A resposta é tão óbvia que os próprios interlocutores de Jesus não têm nenhuma dúvida. O primeiro. A parábola ensina que, na perspectiva de Deus, o importante não é quem se comportou bem e não escandalizou os outros. Mas, de acordo com a lógica de Deus, o importante é cumprir realmente a vontade do Pai. Na perspectiva de Deus, não bastam palavras bonitas ou declarações de boas intenções, mas é preciso uma resposta adequada e coerente aos desafios e às propostas do Pai, Deus. É certo que os fariseus, os sacerdotes, os anciãos do povo disseram sim a Deus ao aceitar a lei de Moisés. A sua atitude, como a do filho que disse sim e depois não foi trabalhar na vinha, foi irrepreensível do ponto de vista das convenções sociais. Mas do ponto de vista do cumprimento da vontade de Deus, a sua atitude foi uma mentira, pois recusaram-se a acolher o convite de João à conversão. Em contrapartida, aqueles que, de acordo com o política e religiosamente correto, disseram não, por exemplo, os cobradores de impostos e as prostitutas, cumpriram a vontade do Pai, acolheram o convite de João à conversão e acolheram a proposta do reino que Jesus veio apresentar. Lida no contexto do ministério de Jesus, esta parábola dava uma resposta àqueles que o acusavam de acolher os pecadores e os marginais, isto é, aqueles que, de acordo com as convenções, disseram não a Deus. Jesus deixa claro que, na perspectiva de Deus, não interessam as convenções externas, mas a atitude interior. O que honra a Deus não é o que cumpre ritos externos e que dá boa impressão a todos, mas é o que cumpre a vontade de Deus. Mais tarde, a comunidade de Mateus leu a mesma parábola numa perspectiva um pouco diversa. Ela serviu para iluminar a recusa do Evangelho por parte dos judeus
e o seu acolhimento por parte dos pagãos. Israel seria esse filho que aceitou trabalhar na vinha, mas na realidade não cumpriu a vontade do pai. Os pagãos seriam esse filho que aparentemente esteve sempre à margem dos projetos do pai, mas aceitou o Evangelho de Jesus e aderiu ao reino. Hoje a Igreja faz memória a Santa Teresinha do Menino Jesus, Virgem. Nasceu em Alençon, França, no ano 1873. Entrou ainda muito jovem no mosteiro das Carmelitas de Lisieux e exercitou-se de modo singular na humildade, na simplicidade evangélica e confiança em Deus, virtudes que também procurou inculcar, especialmente nas noviças do seu mosteiro. Morreu a 30 de setembro de 1897, oferecendo a sua vida pela salvação das almas e pela Igreja. Meus imensos desejos me deram um autêntico martírio. Fui então às cartas de São Paulo a ver se encontrava uma resposta. Meus olhos caíram por acaso nos capítulos 12 e 13 da primeira carta aos Coríntios. No primeiro destes, li que todos não podem ser ao mesmo tempo apóstolos, profetas, doutores, e que a Igreja consta de vários membros. Os olhos não podem ser mãos ao mesmo tempo. Resposta clara, sem dúvida, mas não capaz de satisfazer meu desejo e dar-me paz. Perseverei na leitura sem desanimar e encontrei esta frase sublime: aspirai aos melhores carismas, e vos indico um caminho ainda mais excelente. O apóstolo esclarece que os melhores carismas nada são sem a caridade, e esta caridade é o caminho mais excelente que leva com segurança a Deus. Achará, enfim, o repouso. Da autobiografia de Santa Teresa do Menino Jesus, Virgem. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santa Teresinha e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que preparais o vosso reino para os pequenos e humildes, dai-nos seguir confiantes o caminho de Santa Teresinha, para que por sua intercessão nos seja revelada a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.